Presidente Michel Temer, um prazer falar com o senhor, bom dia. Muito bom dia, Datena. Prazer também estar mais uma vez contigo no seu programa. Presidente, eu não sei se o mundo já acabou, vai acabar daqui a pouco, vai acabar amanhã. Primeiro com essa pandemia, depois com esse pandemônio. O discurso feito ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, que, aliás, gosta muito do senhor. O Jair Bolsonaro, ele cita o senhor como referência, não é verdade? Mas, cá entre nós, as personalidades são ligeiramente diferentes. Não? O senhor é um cara temperado, mesmo no momento das crises. E o presidente Jair Bolsonaro tem dia que ele faz piada, brinca, e tem dia que ele dá um balão na área, como a gente dizia lá no interior, daqueles campos de várzea. E ontem ele deu um balão na área. Eu nunca vi um discurso tão antidemocrático para defender a democracia com as palavras que ele usou. No final da tarde ele baixou o tom, mas em nada serve para o Brasil e para a democracia um discurso raivoso como aquele que foi feito de manhã pelo presidente da República. O senhor não acha isso? Olha, Datena, eu acho que ele é muito, você tem razão, ele é muito emotivo, né? Ora, eu acho que ele explode num dado momento, depois da explosão, ele percebe que explodiu e, por isso, tem que retificar aquela fala explosiva que fez anteriormente. Isso tem sido até uma forma natural nele. Mas eu gostaria muito de dizer que a situação é grave, não é? Convenhamos, Datena. Você tem, além dessa pandemia, além da crise econômica, você tem uma crise política que está se transformando num passo adiante, que é uma crise institucional, que é mais grave do que uma crise política. E nós precisamos evitar isso, né, Datena? Então, o que eu tenho falado, e vou aproveitar o seu programa, que tem audiência nacional, e certo e seguramente aqueles a quem também nós sugerimos, também nos ouvem, né? É preciso muito rapidamente, eu diria a você, Datena, hoje à tarde, né? Para não deixar o fim de semana com esta mesma sensação negativa que se operou no dia de ontem, de antes de ontem. E até o interessante, você sabe que ao longo do tempo, e eu vejo que você prega muito isso, a pacificação nacional, você sabe que naquela semana em que houve a reunião de governadores, com o presidente da Câmara, o presidente do Senado, foi uma quinta-feira muito feliz. Você sabe, Datena, que logo depois que houve a reunião e que todos se manifestaram, eu conversei com muita gente, não é? Embora modestamente, mas converso com muitas pessoas, todo mundo muito tranquilizado, achando que as coisas iam tomar rumo. Isso foi na quinta-feira, mas a sexta-feira eliminou a quinta, que na sexta-feira veio o vídeo, né, legitimamente autorizado pelo ministro Celso de Mello, e logo depois as várias manifestações muito agressivas, né? E isto foi uma pena que a sexta-feira tivesse eliminado aquela quinta-feira. Então nós precisamos recuperar isso. E em política e administração se recupera isso mediante diálogo. E qual é o diálogo que é fundamental? É o diálogo entre os poderes. Os poderes têm que se reunir e dizer, olha aqui, minha gente, nós temos que dar um jeito nisso, nós temos que mostrar ao país que nós estamos unidos. É claro que nós vamos, evidentemente, cumprir logo e sempre as manifestações do Supremo Tribunal Federal, vamos fazer uma boa interlocução com o Legislativo, Executivo, e vamos nos reunir e mostrar ao povo que nós estamos reunidos. Eu acho que isso não pode tardar. Eu até estou sendo um pouco atrevido, viu, Datena? Eu deveria ser um pouco discreto, mas como ex-presidente, como cidadão brasileiro, até mais como cidadão brasileiro, eu vejo esse distúrbio que existe entre todos como uma coisa que se incorpora à pandemia. Quer dizer, você tem a pandemia de saúde, uma pandemia econômica, uma pandemia agora político-institucional. Nós não podemos chegar a isso. Nós temos que dar uma demonstração de unidade no país. A palavra agora é união, solidariedade, amizade, vamos todos estar juntos, né? E para estar juntos é preciso uma simbologia. Qual é a simbologia? A simbologia, eu me atrevo mais uma vez a dizer, é que os poderes se reúnam, né? Já houve este movimento na quinta-feira que mencionei lá atrás, não é? Mas é preciso recuperar novamente isso. Então, devem se unir. Eu acho que seria extremamente útil. Eu vejo qual foi o discurso do Rodrigo Maia, de muita ponderação, não é? Eu acho que o Alcolumbre está fazendo o papel de, como a imprensa chama agora, de bombeiro, né, para tentar equilibrar essas coisas, mas é preciso uma foto, uma reunião, e mais do que a foto,
uma disposição executória, uma disposição para a ação concreta daquilo que as palavras entre eles estabelecerem. Porque não adianta as palavras serem muito saudáveis e logo depois, na ação, tudo se transformar. Nós somos de paz no país, não é? Eu me atrevo a usar o seu programa, não é? Para dizer isso, que acho que é a sua preocupação. Eu acompanho os seus programas, eu vejo uma preocupação sua e do país. Naquele vídeo divulgado pelo decano Celso de Mello, o senhor vê perspectiva como jurista que é, e muito bom jurista que é, tem literatura publicada, é respeitado no meio, o senhor vê atribuição de crimes ao senhor presidente ou mais aos senhores ministros que falaram no entorno? Porque alguns juristas já se manifestaram dizendo que ali não há muita perspectiva de crime do presidente da República que o leve a um processo de impedimento, mas que alguns ministros avançaram ali o sinal. Inclusive o próprio Bolsonaro, numa live ontem, reconhece que o Weintraub falou demais porque era uma reunião fechada. Eu acho, viu, Datena, eu não sou criminalista, não é? Mas eu, examinando realmente a fala daquele vídeo, né, eu não vejo a possibilidade de, juridicamente, porque eu faço uma distinção entre o aspecto político e o aspecto jurídico. Politicamente, é claro que é criticável aquela, vamos dizer assim, se me permite, aquele formato da reunião, porque o presidente se manifesta de uma maneira que faz com que muitos dos ministros também tomassem a mesma linha, não é? Embora uma reunião fechada, mas uma certa cerimônia, uma certa liturgia é fundamental nessas ocasiões, porque, evidentemente, você tem um ministério de 20, 25, 29 pessoas, nem todos são íntimos seus, não é? Então, uma certa liturgia é importante, sob o foco político. Agora, sob o foco jurídico, eu não vejo como incriminar o presidente da República, porque o que se alardeou durante muito tempo foi que tudo se baseava na tentativa de interferir na Polícia Federal. Mas eu verifiquei, pelas palavras dele, que ele soltou, se me permite a expressão livre, foguete para todo lado. Ele pegou todos os ministros, né? Aliás, a queixa era em relação ao Ministério em geral, não apenas em relação à área de segurança de informações ou segurança pública que fosse, mas era em relação a todos os ministros. Aquela coisa de dizer, olha, quem não defender o governo, e não defender arduamente, decisivamente, não vai ficar comigo, né? Então era uma coisa para todos a conversa mais generalizada. E no meio dela é que surgiu a questão das informações, em que ele fala da Polícia Federal, da ABIN, do Exército, enfim, das informações todas, né? Eu já contei a você até que quando cheguei ao governo, também havia uma informação muito atomizada, quer dizer, muito espalhada. O general da Reserva, o Sérgio Etchegoyen, logo nos primeiros dias do governo, me disse, olha, ele era ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Ele disse, presidente, as informações aqui são todas espalhadas. Nós vamos centralizar essas informações, que é para o senhor dirigir bem o país. E eu disse para ele, faça isso. 3, 4 meses depois, Atila, ele centralizou as informações da ABIN, da Polícia Federal, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, e se encontrava todo dia comigo, 8h30, 9 horas, e dizia como estavam as coisas, informações relativas ao país, né? Informações mais secretas, digamos assim, né? Isso deu bom resultado. O senhor chegou a sofrer processo de impedimento, inclusive analisado pela Câmara dos Deputados, baseado em acusações de um procurador que depois se mostrou muito próximo do desequilibrado, para dizer o mínimo, dizendo que entrou lá na Casa Sagrada do Povo, armado para matar o Gilmar Mendes, né? O senhor enfrentou acusações desse senhor, que depois disse que queria matar simplesmente o ministro do Supremo. Ele queria matar. Mas eu não me lembro que naquele tiroteio que o senhor enfrentou, o senhor tenha atacado o Supremo de maneira nenhuma. Eu não me lembro de alguma palavra desairosa sua, nem dos seus advogados, em relação ao Supremo. Democracia significa equilíbrio de poderes. A partir do momento que você ataca um ministro do Supremo,
você ataca um poder, você provoca o desequilíbrio de poder. Da mesma forma que o presidente evoca respeito a ele, presidente, como poder constituído, né, a coisa deve ser recíproca. Eu entrevistei o filho do Bolsonaro ontem aqui, o Eduardo, que é um sujeito muito articulado, fala muito bem, e ele disse assim, eu vou representar contra o ministro Alexandre. Eu disse, essa é a forma mais correta. Quando você não gosta da atitude de quem quer que seja, você tem os meios legais, né? Mas não precisa ameaçar, não precisa dizer que o Supremo está aparelhado politicamente ou coisa parecida, seguindo a voz das ruas ou fazendo a voz das ruas. O senhor sempre enfrentou problemas de dificuldade com temperança e não foi impedido, chegou até o final do seu cargo. Ontem o presidente extrapolou os limites quando começou a atacar o Supremo daquele discurso pela manhã? Eu acho que não deve, né, Datena? Você sabe que a obediência ao princípio da separação de poderes é a âncora da democracia. Nós somos o tal Estado democrático de direito, no escrito, e nós temos que fazê-lo na ação concreta. E a primeira coisa que as autoridades constituídas têm que fazer é precisamente guardar muito respeito pelas decisões de cada um dos poderes, especialmente do Judiciário e, no particular, do Supremo Tribunal Federal. É claro que o Supremo pode errar, até toma liberdade de invocar, se não me engano, é um discurso, uma fala do grande brasileiro Rui Barbosa, que diz, olha aqui, o Supremo tem o direito de errar por último até. Não só ele diz a última palavra, como se errar, será o último a errar. Não estou dizendo que erra, mas tem o direito de errar por último. De modo que quando se diz isso, é para dizer, olha aqui, você tem que obedecer à institucionalidade de cada qual dos poderes. Eu pergunto, isso colabora para a pacificação nacional? Ao contrário, só gera conflitos. Eu penso até, com a devida licença, que não é bom nem para o presidente, porque na medida que o presidente ou os seus filhos, não vou tratá-los como filhos, são agentes públicos, são todos da área político-administrativa, né? Também essa fala mais agressiva não colabora com o governo e com a governabilidade, e portanto, não colabora com a figura do presidente da República, né? E, de fato, eu, no passado, você disse bem, eu fui vítima de duas denúncias até, pronunciadas pelo ex-procurador-geral, aqueles atributos que você acabou de mencionar, e até faço um corte aqui, Datena, que tem muita pena dele, porque ele quis o meu mal, e o mal do país, mas eu quero o bem dele, eu quero que ele se recupere logo. Ele que foi vítima de busca e apreensão, que perdeu a carteira da ordem dos advogados, né? Não pode advogar, eu espero que ele se recupere moral e profissionalmente, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, eu acho que esta certa temperança, né, esta moderação é fundamental para a boa governabilidade. Por isso que logo no início da nossa conversa eu disse, olha aqui, minha gente, vamos reunir os poderes, quem mais seja possível reunir, para que nós possamos efetivamente tranquilizar um pouco o país, não é? Eu realmente nunca me insurgi. Olha, eu acho que eu sofri, viu, Datena, uma campanha talvez tanto mais feroz do que esta que se faz contra o atual governo. Mas eu deixava passar, eu ia em frente, eu fui governando, fui para frente. Eu não respondia, muitas vezes, a não ser quando fosse extremamente grave para a governabilidade, eu ia para a resposta, né? Mas fora daí, não, eu deixava as pessoas falarem, muitas vezes, se me permite a expressão, esperdearem, e ia em frente, como fui, não é? E este ir em frente deu bons resultados. Você vê, as denúncias, você sabe que o quórum para recebimento da denúncia, e faço aqui uma observação, se eventualmente a denúncia for dada pelo Procurador-Geral da República, antes do exame do ministro Celso de Mello, ele vai mandar para a Câmara, né, para a Câmara dizer se permite ou não permite a sequência da denúncia, né? Então, é como se fosse o impeachment. O quórum é de 342 votos. Ora bem, se isto for, no meu caso, foram duas denúncias indevidamente patrocinadas pelo ex-procurador-geral da República, que encontraram o repúdio da Câmara dos Deputados, que nós vimos bem, primeiro ponto. Segundo ponto, você sabe que não tinha povo nas ruas, né? Eu costumo dizer, quem derruba presidente não é o Congresso Nacional, exatamente, é o Congresso Nacional formalmente,
mas politicamente quem derruba é o povo. É povo nas ruas. Quando você tem povo nas avenidas, em todo o Brasil, aquilo sensibiliza o Congresso Nacional de molde a fazer com que o Congresso vote contra o presidente. Então, no meu caso, eu me lembro, nas duas denúncias, não tinha um brasileiro em frente ao Congresso Nacional, né? Por isso que eu tive muita tranquilidade e levei aquilo adiante. Eu não sei o que vai acontecer com o presidente, mas vejo que ele está, digamos assim, se instrumentando no sentido de trazer uma parte do Congresso Nacional para apoiar o seu governo, o que, a meu modo de ver, deveria ter sido feito logo no início do seu governo, porque, mais do que nunca, é preciso uma base parlamentar ao fundamento de quem governa, não é só executivo. O executivo e o legislativo governam juntos, que foi o que eu fiz ao longo do tempo. Está fazendo o que ele chama de velha política, né? O que sempre foi política. Dividir para governar. Se você não tem alguém num regime que ainda não é claramente... aqui é um parlamentarismo disfarçado. Se você não tem o Congresso ao seu lado, você não consegue governar. Se você não tem a maioria do Congresso ao seu lado, por melhor que você seja, você não consegue governar. É o que o Bolsonaro está fazendo nesse momento. Mas o Bolsonaro tem uma personalidade muito ciclotímica, né? Um dia ele está muito bem de humor e no outro dia, quando pisa no caso dele, ele chuta o balde. E tanto o Rodrigo Maia como o senhor dizem o seguinte: nós precisamos de um momento de temperança, de tranquilidade. O senhor analisando a personalidade do presidente, o senhor acha que isso é possível ainda? Um passo atrás, voltar atrás e tentar unir a nação, primeiro, por um problema seríssimo. A gente está passando de 1.000 mortes por dia, que é a patologia, é a morte pelo vírus. E outro problema mais sério que a gente vai ter ainda, porque há informações que eu li hoje de madrugada que em locais onde já houve contaminação, esse vírus já está sendo atenuado, que é um processo natural. O bicho é inteligente, ele para pular de um organismo para o outro, e é a única forma de contágio de um ser humano para o outro, ele tenta a sobrevivência. Mas ele vai se enfraquecendo para não matar o hospedeiro rapidamente. Isso já está acontecendo. Então a pandemia vai passar até uma próxima contaminação e até lá, se Deus quiser, a gente já tem uma vacina. Então a pandemia vai levar muita gente, a gente chora essas vidas hoje e sempre haverá de chorar, mas vai deixar uma marca profunda, principalmente no Brasil, que eu sempre quis dizer desde o começo. Desde o começo eu disse isso. O Brasil não tem a situação econômica, saiu da sua maior recessão de todos os tempos, do ano passado para cá, não tem a condição necessária econômica de enfrentar essa pandemia como as grandes potências econômicas do mundo vão enfrentar, né? Então, o que vem depois da pandemia, depois da gente chorar os nossos mortos, é uma situação caótica econômica. E se não houver a união do país e as medidas necessárias não forem tomadas, eu não sei o que é que vai ser do Brasil, dos trabalhadores brasileiros. Então há que se ter muita calma, não, presidente, nesse momento para se resolver não só o combate à doença prioritário agora, mas como revitalizar a nossa economia e proteger empregos e vidas e livrar o país do mal que já o acomete, que é a fome há muito tempo. Em primeiro lugar, Datena, tal como você fez, eu quero também me solidarizar com as famílias que perderam, são mais de 26 mil hoje, né? Seus entes familiares queridos, né? É uma tristeza para todos, né? Em segundo lugar, você sabe que não sei se eu já disse isso no seu programa, mas você sabe que tudo envolve valores, né? Você tem de um lado o valor vida, de outro lado o valor economia. Neste momento, o valor vida é que está prevalecendo. E não é sem razão, convenhamos, que tanto o governo federal como os governos estaduais estão direcionando recursos para, por exemplo, manter o emprego. A primeira coisa foi a União Federal patrocinar com aqueles R$600, R$1.200 durante 2, 3 meses, né, podendo até ampliar-se, a situação dos mais vulneráveis. Em segundo lugar, é preciso agilizar os empréstimos para micro e pequena empresa, porque eu ouvi há pouco tempo alguém dizendo que micro e pequena empresa não vale nada, mas não é verdade. A micro e pequena empresa hoje, que contrata 1, 2, 3 empregados, representa, penso eu, mais de 50% do emprego no país. Então é preciso prestigiar com empréstimos mais do que razoáveis, né, a micro e pequena empresa. Para quê? Para preservar
o emprego, como é necessário, em financiamento, os mais variados financiamentos, para as grandes empresas, com o compromisso de não despedir os seus empregados, porque as grandes forças motoras do país, né, da Atena, são o empregado e o empregador, o trabalhador e o empresário. Essas são as forças motrizes do nosso país. Então, é preciso tomar essas providências com muita velocidade. Agora, essa questão da economia, você sabe que ela é recuperável. Eu dou sempre o exemplo da Atena, e modestamente eu dou o exemplo de quem chegou ao governo com um PIB negativo de menos 3,6%, que foi quando eu cheguei em maio de 16, e 1 ano e 7 meses depois, dezembro de 17, nós estávamos com um PIB positivo de 1,3, ou seja, eliminamos o negativo de 3,6 e caminhamos para o positivo de 1,3. Ora, hoje se fala que o PIB pode ser negativo de 5%, 6%, digo eu, lá na frente nós vamos recuperar a economia. O importante agora é combater a pandemia, e nesse sentido é que eu homenageei muito aquela reunião de quinta-feira, porque foi o momento em que governadores, poderes, até se uniram para dizer, vamos todos juntos. Agora é hora, volto a dizer, de irmos todos juntos. A economia, meu caro, nós recuperamos logo na sequência. Né? Não tenho dúvida disso. O Brasil tem potencialidades extraordinárias, não vai sossobrar, não vai se naufragar depois de combater a pandemia. Né? Primeiro é salvar vidas, acima de tudo. Mas para salvar a economia, depois de tudo, você tem que contar com o auxílio dos bancos privados. E pelas informações que eu tenho, os bancos privados não estão facilitando em nada. Crédito nem para micro, nem para pequena e nem para grande empresa. Tem empresário aí que eu sei, que me falou, que tem 5 mil empregados e que foi fazer um empréstimo razoavelmente grande num banco e o cara falou assim, mas que garantia o senhor me dá? E é um dos grandes empresários do Brasil. Não é? Se os bancos privados não ajudarem num momento como esse também, não adianta nada o governo rapar o tacho, porque está rapando o tacho para salvar vidas. Entendeu? Agora quem tem que salvar as empresas são os bancos privados. Há como você estabelecer uma lei ou chegar a um consenso com os bancos privados para que esse crédito, essa linha de crédito seja facilitada? Olha, Datena, você sabe que nessas ocasiões você tem que chamar os bancos privados. Mas vale a conversa do que lei, né? É claro, você tem que chamar e dizer, minha gente, nós todos temos que fazer algum sacrifício. E a orientação aqui é assim, assado. Veja, o presidente Jair Bolsonaro, que tem uma firmeza muito grande, uma autoridade até, digamos, às vezes exagerada, né? Ele pode perfeitamente fazer uma reunião com os bancos privados, trazendo o presidente do Banco Central, os presidentes dos bancos públicos, isso se aplica aos bancos públicos também, dizer, nós todos vamos fazer um sacrifício aqui. O país precisa desse sacrifício para que se recupere a economia. Segundo ponto é que, de qualquer maneira, essa abertura paulatina da atividade comercial e industrial vai começando a ajudar a recuperar a economia. Sem embargo de sabermos que nas chamadas atividades essenciais, você tem mais de 35% da atividade econômica em atividade da Atena. E terceiro ponto é que, na verdade, nós temos que tranquilizar o país, sabe para quê? Até para efeitos econômicos. Você sabe que há trilhões de dólares aí no exterior, né, dos fundos internacionais, que querem saber onde vão aplicar, porque lá no exterior os juros são praticamente negativos. Então, tem muita gente lá, fundos, esperando para saber onde aplicar. E nesse sentido, quando eu digo, olha aqui, se nós transmitirmos uma imagem de unidade do nosso país, né, não é unidade partidária, unidade eleitoral, não é isso, unidade de ação, não é? Do governo e dos governantes. Né? Se nós transmitirmos essa ideia, e temos que insistir nessa ideia, ou seja, os símbolos, viu, da Atena, são muito importantes. Então, eu digo, uma foto dos chefes dos poderes, depois, da semana que vem, uma nova foto, né? Uma coisa permanente, vai dando tranquilidade para o investidor externo, que nós vamos precisar dos investimentos externos no nosso país. E, meu caro, com trilhões de dólares lá fora, está todo mundo ansioso para investir. Nada melhor do que investir no nosso país, né? É impressionante porque o Brasil sempre teve essa imagem positiva de atrair fundos. Impressionante por quê? Porque para quem é mais rico, não interessa que o
o mais pobre fique rico. Isso é uma lei natural, inclusive do capital. Não interessa que o rico continue rico e que o pobre fique cada vez mais pobre. Mas o Brasil, todo mundo sabe que é o país que mais potencial tem entre todos os que existem nesse planeta. Nós temos commodities, agronegócio fortíssimo, minerais, petróleo, água doce, aqui tem tudo. Aqui a gente é capaz de, em 30 anos, competir diretamente com os americanos em produção de alimentos. Mas na contramão da história, porque império nunca quer que você cresça, mas na contramão da história, analisando-se a política internacional, você vê que sempre que o Brasil melhora internamente, politicamente, a gente atrai capital estrangeiro. Ao contrário desse momento de agora, que há uma evasão do capital estrangeiro e até do próprio capital interno, gente tirando dinheiro daqui e botando lá fora, todo mundo torce para que o Brasil se estabilize. Se a gente não brigar politicamente, pelo menos, e passar por essa pandemia, não há dúvida que o Brasil vai atrair esse capital que é fundamental para a recuperação da economia. O Brasil, se não criar os próprios problemas, como tem criado ultimamente, se não gerar a própria crise além da pandemia, o Brasil é um país super atrativo para a aplicação do capital externo. Se a gente continuar brigando, isso não vai ajudar em nada. Se a gente pacificar o país e combater a doença, eu tenho certeza que esse vai ser, como o senhor, um dos maiores mercados atrativos para trazer esse dinheiro que está lá fora, não, presidente? Eu não tenho dúvida, viu, Datena? Você sabe que eu, ainda como vice-presidente, ou então presidente da Câmara dos Deputados, e depois presidente, fiz muitas viagens para o exterior. E, naturalmente, tive muitos encontros com a área econômica dos vários países e dos próprios governos. Todos eles interessadíssimos no nosso país. Por isso que, como você acabou de dizer, esta sensação que você transmite de uma harmonia interna é muito importante para o investidor. E é preciso acabar com certos rótulos, viu, Datena? Eu tomo a liberdade de dizer, de vez em quando, até por razões eleitorais, a pessoa diz, precisamos eliminar a velha política e ter a nova política. Não existe essa coisa de velha política e nova política. Por acaso, é criticável a velha política que restabeleceu a democracia no nosso país? Não é. É criticável o plano real que gerou o controle da inflação, é criticável a telefonia que foi entregue para o setor privado. Você sabe que há 20 anos, 30 anos atrás, você tinha que se inscrever, esperar 2 anos para receber um telefone. Hoje você precisa fugir da oferta de telefones celulares. Será que isso é da velha política? A lei de responsabilidade fiscal, que é do passado, é da velha política? E se chegar ao meu governo, a queda da inflação, a queda dos juros, a moralização dos estatais, a reforma do ensino médio, as reformas fundamentais que nós temos, é da velha política? Vamos acabar com isso de velha política, nova política. Nós temos a boa política ou a má política. Isso sim. Muitas vezes, em face da atuação política, a pessoa se desvia dos objetivos legal e constitucionalmente estabelecidos, mas nesse momento ele deve sofrer ou se corromper-se sanções judiciais, não é? Mas se for apenas erros de natureza política, você tem a temporariedade dos mandatos. A República se baseia fundamentalmente, diferentemente da monarquia, na ideia da temporariedade dos mandatos. A cada 4 anos, você renova a representação, em todos os níveis, não é? A exceção do Senado, que é de 8 anos. Mas você renova, portanto, esta é uma arma que o eleitor tem e que fortalece a democracia. Então, certos rótulos precisam ser colocados de lado para nós também conseguirmos, digamos, ajudar na pacificação do país, né? Presidente, vamos encerrar pelo começo da nossa conversa. É meio um contrassenso, mas nesse caso acho que não é não, porque é uma parte fundamental e principalmente de quem já foi presidente da República e quem durante tanto tempo militou na política brasileira. Tá? O senhor começou dizendo que a gente corre um risco institucional. O quão perto a gente está desse risco institucional e o quão distante a gente precisa ficar desse risco e o que fazer para ficar longe desse risco institucional? Eu acho que nós temos que fazer o possível, como eu disse no início da nossa conversa, Datena, para eliminar qualquer possibilidade de risco, porque isso é mais ou menos como um pêndulo, né? Num dado momento o pêndulo vem para cá, parece que você tem um risco institucional brutal.
Num dado momento, o pêndulo volta para cá, você já não tem mais o risco institucional. Mas este pêndulo é que gera a instabilidade, não é verdade? Você precisa chegar à estabilidade institucional. Ora bem, quando eu vejo agressões ao Supremo Tribunal Federal, agressões ao Congresso Nacional, eu vejo que isto pode caminhar para uma crise institucional, que toma liberdade é uma sutileza, mas importante, de fazer uma distinção da crise institucional com a crise política. Crise política, você tem os variados debates, contrariedades, controvérsias. Na crise institucional, não. Na crise institucional, você corre o risco de modificar tudo aquilo que a Constituição de 88 estabeleceu, não é? E estabeleceu e está dando resultado. Ela pode importar numa ruptura constitucional. E quando você tem ruptura constitucional, é que você tem crise praticamente insuperável, né? Por isso que, voltando também ao início, como você disse, este encontro, esta reunião que as pessoas venham a fazer, essa foto que vem apresentar ao país e ao exterior, é fundamental para impedir crise institucional. Pela cronologia, a gente não está longe, tá? Nós tivemos que conviver com um período militar de 64. Isso está vivo nas mentes de todo mundo. O senhor, até pela força do cargo, teve que conviver com os militares brasileiros de hoje, com quem eu já tive vários encontros fazendo reportagens e tal, e percebo que a mente dos militares de hoje, que a formação dos militares de hoje, é completamente diferente daquela de 64. Os militares são militares voltados... Se tem gente que é nacionalista, que gosta do país, essa gente são os militares. Hoje, no contexto do Brasil, pela convivência que o senhor teve com os seus ministros militares e com os militares de uma forma definitiva, qual a visão que o senhor tem da colocação dos militares diante de todo esse quadro de instabilidade política e sempre que vem essa instabilidade política se coloca a perspectiva de um golpe que eu acho até démodé, eu acho que é uma palavra que não cabe mais e que está longe da filosofia dos militares, mas a minha visão não interessa. Interessa do senhor que como ex-presidente tem muito mais capacidade para dizer isso. Eu não acredito na história do golpe, né? Quando eu falo da instabilidade institucional, eu digo desta briga entre os poderes, né, que gera uma desarmonia. Portanto, eu já disse isso em várias ocasiões, essa desarmonia é inconstitucional, porque as autoridades constituídas, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, têm que integrar-se, né, além da independência, para efeitos administrativos, harmonia na sua ação. Eu não acredito que nós cheguemos à hipótese do golpe. Por uma razão também singela. Eu convivi, você tem razão, no meu período presidencial e antes mesmo, com muita gente das Forças Armadas. E eles têm um apreço extraordinário pela Constituição, não é? Querem sempre cumprir o texto constitucional. E até hoje, salvo uma ou outra palavra, eu não vi nenhum movimento, digamos assim, de natureza militar, dizendo, olha, nós vamos intervir, nós vamos derrubar a Constituição. Ao contrário, quando eu vejo manifestações, por exemplo, do ministro da Defesa, notas por ele lançadas, sempre de apreço à democracia e, em consequência, de apreço à Constituição Federal. Eu acho que hoje, diferentemente daquele período de 64, eles têm um grande apreço pela Constituição. E este apreço é que, pelo menos por hora, é impeditivo de uma crise institucional mais grave, ou mais agravada, não é? E, volto a dizer, quando falo em crise institucional, estou falando desse combate entre os poderes que não é útil para o país, né? Nem para combater a pandemia, convenhamos. Presidente, um prazer muito grande falar com o senhor e que Deus nos ajude. Se Deus quiser, muito obrigado, um abraço a você. Foi um prazer.